Imagine uma história de negociação que parecia estar selada, mas que, na última hora, virou de ponta cabeça. O técnico Eibar Ferreira, reconhecido por suas palavras firmes e diretas, resumiu o sentimento da torcida do Palmeiras ao falar sobre o desfecho frustrante envolvendo o meia Claudinho. Em uma resposta repleta de desabafo e princípios, ele disparou: "Nós queremos jogadores que querem muito vir para o Palmeiras, jogadores de caráter, de palavra, que queiram pertencer a esse grupo de trabalho. Essa é a história de como o Palmeiras, após longas negociações com o Zenit, da Rússia, viu seu sonho de contar com Claudinho se esvair para o Al-Sadd, do Catar. Nós queremos jogadores que querem muito vir para o caso", revelou um jogo de interesses, mudanças de planos e declarações contundentes, tanto de dirigentes quanto do próprio Eibar. As negociações para a transferência de Claudinho estavam avançadas. Trocas de e-mails entre Palmeiras e Zenit revelaram que os clubes haviam chegado a um acordo de transferência. Em uma mensagem datada da segunda-feira 20, o diretor de futebol do Palmeiras enviou a minuta do contrato ao clube russo. E a resposta foi imediata: "Estaremos enviando nosso documento de aceitação de transferência mais tarde ainda hoje", escreveu Maxim Pogorelov, diretor executivo do Zenit. O próprio Zenit confirmou o andamento das negociações ao enviar um e-mail com o título Acordo de Transferência Claudinho SPX Zenit. Tudo parecia estar nos conformes. A mensagem dizia: "Anexado a esse e-mail está a minuta do acordo de transferência com nossas alterações. Por favor, tenham em mente que o acordo só é válido quando estiver assinado por todas as partes envolvidas." Entretanto, o que parecia uma transação simples, logo se tornaria um enredo cheio de reviravoltas. Na terça-feira 21, a situação mudou drasticamente. O empresário de Claudinho, Fernando Garcia, entrou em contato com o Palmeiras para comunicar que havia ocorrido uma mudança de planos. O Zenit, que até então parecia estar alinhado com o clube brasileiro, agora preferia negociar com o Al-Sadd, do Catar. Isso foi confirmado em uma conversa entre o representante do Palmeiras e Maxim Pogorelov. "Maxim, preciso entender uma coisa. A gente não havia chegado a um acordo pela transferência de Claudinho, com todos os termos já acertados?", questionou o dirigente alviverde. A resposta foi direta: "Entre os clubes, está tudo certo. Isso está correto." Porém, segundo o presidente do Zenit, Alexander Medvedev, a proposta do Al-Sadd foi a melhor para o clube e para o jogador. Ele declarou: "Nós não tínhamos um acordo para vender Claudinho com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Catar. No final das contas, a oferta do Al-Sadd foi a melhor tanto para o Zenit quanto para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al-Sadd. Quando questionado sobre o caso, Eibar Ferreira não escondeu sua insatisfação, mas também reafirmou os valores que guiam o trabalho no Palmeiras. "Nós queremos jogadores que queiram estar aqui. A parte mais triste disso para mim, como homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Eu falo muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga." A fala do treinador reflete o sentimento de um clube que preza por comprometimento e lealdade. "Eu, felizmente, dentro do nosso grupo tenho sorte e, quando não tenho, troco de escolher homens de caráter. Nós queremos homens que tenham muita vontade de estar no Palmeiras. Todo o resto, nossa presidente foi muito clara. Nós queremos jogadores que queiram vir e quem não quiser. Desejamos toda a sorte do mundo, menos contra o PALMIR a esse ponto." A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também fez questão de se posicionar. Segundo ela, o clube havia, sim, chegado a um acordo com o Zenit, e as palavras do presidente russo eram falsas. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, está mentindo. O Palmeiras havia, sim, chegado a um acordo com o clube russo pela compra do Claudinho. Tanto é verdade que nos foi enviado pelo Zenit o documento de transferência do jogador, afirmou. Leila ainda reforçou que não aceita desonestidade nas relações profissionais. Se o Zenit mudou de ideia ou se o jogador mudou de ideia, não tem problema. Mas o que eu não aceito é mentira, completou. Enquanto o Palmeiras lidava com a frustração, Claudinho foi anunciado oficialmente pelo Al-Sadd na quarta-feira, 22.
A decisão não apenas surpreendeu, mas também deixou um gosto amargo entre os torcedores e dirigentes do Palmeiras, que acreditavam estar a um passo de fechar o negócio. Claudinho chega ao Al-Sadd após uma trajetória marcada por conquistas. Revelado pelo Santos, o meia ganhou destaque ao se transferir para o Red Bull Bragantino, onde foi peça-chave na conquista do título da Série B em 2019. Em 2020, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, além de ser o artilheiro da competição, o que chamou a atenção do Zenit. No clube russo, Claudinho disputou 4 temporadas, conquistando 3 títulos da Premier League russa e uma Supercopa, além de atuar na Liga dos Campeões da UEFA agora no Catar. Claudinho terá a missão de liderar o meio-campo do Al-Sadd, um dos clubes mais tradicionais do país e vencedor de inúmeros títulos na liga local. Transferência para o futebol asiático marca uma nova fase em sua carreira, onde ele buscará consolidar sua imagem internacional e contribuir para os objetivos do time catariano. A história de Claudinho é um retrato das dificuldades enfrentadas no futebol moderno, onde interesses financeiros e pessoais muitas vezes se sobrepõem ao compromisso e ao caráter. Para o Palmeiras, fica a lição de que nem sempre os melhores jogadores estão à altura dos valores do clube. E você, torcedor, o que acha desse caso? Será que o Palmeiras deve insistir em grandes nomes ou investir ainda mais nos atletas que já vestem a camisa com orgulho? Deixe seu comentário e não perca nossos próximos episódios, com mais análises, bastidores e debates sobre o futebol. Quer saber mais sobre os bastidores do futebol e ficar por dentro de todas as novidades do seu time? Continue acompanhando nossas análises e atualizações sobre o mundo esportivo. Não se esqueça de compartilhar este texto e engajar com outros torcedores.